Como ter paixão pelas almas, queridos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus, nesse momento, chegasse para você e dissesse assim: eu vou lhe conceder 3 pedidos. Deus não é gênio de lâmpada, ok? Mas eu vou fazer essa pergunta, né? Vamos dizer que Deus chegue para você agora, nesse instante, e lhe diga assim: eu quero que você faça 3 pedidos, porque eu vou atender os seus 3 pedidos agora. Eu pergunto a você: quais pedidos você faria a Deus nesse exato momento? Se Deus chegasse para você agora e dissesse: eu vou lhe conceder 3 pedidos, eu vou lhe conceder isso, a oportunidade de você pedir 3 coisas. Quais são as 3 coisas que você pediria ao Senhor? O que mais nesse momento queima no seu coração, querido? O que mais você deseja no coração? O que você mais quer no coração? Eu posso lhe dizer, querido, se o nosso coração fosse conforme o coração de Deus, como Deus deseja, provavelmente 3 coisas nós iríamos pedir a Deus. Provavelmente. Primeira, que nosso nome estivesse escrito no livro da vida. Que isso, mas eu tenho certeza. Amém. Mas tem gente que não tem certeza disso. Fica ainda na dúvida: será que está meu nome escrito no livro da vida? Segundo, que toda a minha família esteja com o nome escrito também no livro da vida. Quando eu falo livro da vida, é o nome anotado lá no céu, garantindo a sua salvação em Cristo Jesus, que foi colocado lá quando você aceitou Jesus. Então o segundo pedido você diria: eu queria que toda a minha família estivesse com o nome escrito no livro da vida. Sim ou não, querido? Com certeza, né? Com certeza você gostaria disso. Agora, se então nosso coração estivesse vivendo segundo o coração de Deus, eu creio que o nosso coração está, seu também, todos nós, talvez nós iríamos pedir também que nós possamos ajudar ao maior número de pessoas possível a também estarem com seus nomes escritos no livro da vida. Talvez fossem esses 3 pedidos que nós iríamos pedir a Deus, quando nós estivéssemos totalmente ligados ao coração de Deus, à vontade de Deus. Primeiro, que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida. Segundo, que toda a nossa família também estivesse. Terceiro, que nós possamos ajudar o maior número de pessoas a também estarem com seus nomes escritos no livro da vida eterna. Querido, olha só o texto de Apocalipse, porque quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a perceber que não existe nada mais importante na vida de um servo de Deus do que ver todas as pessoas aos pés de Jesus Cristo. Não existe nada mais importante no coração do servo de Deus do que ver as pessoas aos pés de Jesus. Mas vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém. Apocalipse 3, 14. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e mais o quê? E que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E também compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino
aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso, diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, olhe para cá por um instante. Nós estamos aqui lendo sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que Jesus conhecia pelas obras. O texto está dizendo: eu conheço as suas obras. Porém, Jesus, que está falando isso, ele fala que essas obras deles eram obras mornas. Eles eram crentes que viviam nesse estágio e sempre mornos. Não se tratava de pecados que eram escandalosos, não se tratava de adultérios, de roubo, mas é interessante, queridos, que era uma situação de apatia espiritual. Olha só, querido, Jesus diz então que era melhor que eles fossem quente ou quê? Frio. É melhor ser quente ou frio, mas vocês são mornos. E por serem mornos, vocês estão quase sendo vomitados, ainda não foram, mas quase sendo vomitados da minha boca. Jesus é muito claro, ele fala de maneira muito forte com essa igreja. E sabe, querido, essa é uma doença que tem atingido muitos cristãos. Existem muitos cristãos com a síndrome do cristão morno, que é o cristão que vive na apatia, é o cristão que vive uma vida cristã que está muito acomodada. Ele não está roubando ninguém, ele não está adulterando com ninguém, ele não está se prostituindo, ele não está vivendo na imoralidade, mas ele está morno. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido: Satanás, ele quer os crentes assim. Só que a Bíblia está nos dizendo que Deus, ele vai vomitar da boca, ele vai lançar fora, porque ele está a ponto de vomitar, porque esse crente é morno, ele está apático, não há mais compaixão em seu coração, não há mais vida de Deus. Esses são cristãos que se acham autossuficientes, eles se acham autossuficientes, mas a Bíblia nos diz que Deus, ele valoriza, que ele ouve somente aqueles que reconhecem, que precisam dele, que dependem dele. Lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim: sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Vocês são dependentes de mim. Você lembra, querido, daquele episódio da viúva com Elias? O que aconteceu ali? Enquanto havia uma vasilha vazia, o que acontecia? O azeite não lhe faltava. Toda vez que tinha uma vasilha vazia, o azeite enchia aquela vasilha. Então, a nossa vida, queridos, enquanto nós estivermos vazios de nós mesmos, sempre haverá o milagre da multiplicação do azeite. Enquanto nós vivermos nos esvaziando de nós mesmos, sempre haverá a multiplicação da graça de Deus sobre nós, da misericórdia, da plenitude do Espírito Santo. Isto é que faz a grande diferença em nossas vidas no dia a dia. É isso, querido, porque como aquela mulher, até no meio da escassez, até no meio da crise, ela pôde ver a multiplicação. Mas por quê? Porque a vasilha estava vazia. Quando terminaram as vasilhas, não havia mais multiplicação, não havia mais azeite. E aí, queridos, Deus, ele valoriza aquele que se esvazia de si mesmo. Ele quer todos os dias nos encher. Ele quer nos dar do seu azeite. Agora, olha que interessante, queridos. A igreja de Laodiceia, essa igreja, ela foi atingida por um orgulho,
pelo mesmo orgulho que aquela cidade vivia. Aquela cidade, querido, era uma cidade que se achava autossuficiente dentro do Império Romano. Os laodicenses, eles eram um povo muito orgulhoso, eles eram orgulhosos. No Império Romano, queridos, essa era uma cidade extremamente rica, porém, não era uma cidade principal. Por quê? Como Alexandria, como Éfeso, como Roma. Porque essa cidade não havia nela uma fonte de água própria. Laodiceia não tinha uma fonte de água própria. E o que acontecia? Mesmo com as muralhas que haviam na cidade, o inimigo então podia destruir com facilidade, porque Laodiceia era uma cidade que trazia água de uma região distante. E aquela água trazida de longe era então uma arma a favor do inimigo, porque se o inimigo cortasse aquela água, eles estavam praticamente mortos. Por isso não era considerada uma cidade principal do Império Romano, porém era uma cidade extremamente rica. Aquela cidade, ela canalizava então de fontes de águas minerais. Eu tive lá, eu conheci essa região, e é uma região de muito turismo, porque as fontes de águas são águas quentes. Muito interessante, um local realmente lindo, é considerado uma das maravilhas do mundo. E queridos, nós fomos lá estudar sobre a igreja de Laodiceia. Já não existe, é claro, né? Existem poucas coisas lá sobre aquela época, eles estão escavando, inclusive eles estavam lá escavando muitas coisas, e quando você vê o trabalho de um arqueólogo, queridos, é muito interessante, porque eles vão cavando daqui, esse pedacinho assim, aí eles cavam um pedacinho, acham uma pedrinha pequenininha, e aí tiram com o maior cuidado, e vão ali com a peninha, vão tirando aquela terra, e aquilo vai durando anos e anos, até que eles conseguem escavar toda uma área, querido. É um trabalho muito minucioso, muito interessante. E aí, quando eu estava lá naquela, onde era a cidade, você olha o monte que tem, ele é quase todo como se fosse pedras brancas, é muito lindo mesmo, e são cachoeiras de águas térmicas, né? Águas quentes, lindo, querido, muito lindo. Não estava nem, eles tinham fechado, mas muito turismo, e era exatamente, você consegue visualizar de onde vinha exatamente aquela água quente. O que acontecia então, querido? Eles tinham esse canal dessa fonte de água mineral, e era uma água muito quente, saía da terra, e quando essa água ia quente da fonte para a cidade, ela já chegava, através daqueles dutos, uma água morna. Quando chegava na cidade, ela não estava nem quente e nem estava fria, ela estava morna. É justamente por isso que Deus fala sobre a água morna, a igreja de Laodiceia. Porque os laodicenses, eles entendiam o que Deus estava falando com eles. Quando você olha, querido, o versículo 18 desse texto, olha o que diz lá. Dou-lhe este conselho. Olha o que ele fala aqui. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Eu vou lhe explicar por quê. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Agora, olha o versículo 17. Olha o que a igreja de Laodiceia, que absorveu o orgulho da cidade de Laodiceia. Essa igreja absorveu esse orgulho. Você diz, ele está falando a igreja, estou rico. A igreja falando, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí ele vai dizer assim, desculpe, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre. Mas por que Deus fala isso, querido? Deixa eu te explicar uma coisa, querido. O pior estado de miséria da pessoa não é quando ela sabe e reconhece seu estado. Porque quando a pessoa sabe seu estado miserável, reconhece isso, o que ela faz? Ela busca a Deus, amém? Quando ela entende a sua miserabilidade, a sua dependência, ela então entende que precisa de Deus, ela busca a Deus. Agora,
o pior estado de miséria de uma pessoa, de uma igreja como Laodiceia, é que ela não reconhecia o seu estado. Ela se achava autossuficiente. Ela não entendia o estado de miséria. É como aquele cristão que se acha o bambambam. Eu sei tudo, eu tenho muita teologia, eu conheço muito, não que isso seja errado, você conhecer a Bíblia, muito pelo contrário, quanto mais melhor, mas eu consigo dar jeito em tudo, eu resolvo sozinho, eu não preciso de discipulador, eu não preciso de ninguém sobre a minha vida, eu resolvo tudo na minha vida. Queridos, olha só como Deus chama a atenção de uma igreja que vivia no meio de uma cidade riquíssima e que absorveu o orgulho daquela cidade, e agora aquela igreja que servia a Jesus estava orgulhosa, não precisa de nada. Mas o texto fala também que para termos uma paixão por almas, Jesus vai dizer assim: vocês precisam comprar um ouro refinado pelo fogo. Vocês têm um ouro aí, mas não é esse ouro que eu estou falando. Laodiceia, ela tinha 3 fontes de comércio. 3 fontes principais. Primeiro, ela era reconhecida no mundo inteiro pelo seu sistema bancário. Pessoas do mundo iam até lá, pois a base eram as barras de ouro que haviam nos bancos daquela cidade. Já existia banco naquela época? Sim, em Laodiceia existia banco. E os ricos iam para lá depositar então as barras de ouro. Por isso aquela cidade de pessoas de muitas outras nações e depositavam em Laodiceia aquele ouro, porque era um forte sistema bancário. E a Laodiceia, a cidade, se orgulhava das barras de ouro que eles tinham. Mas Deus diz para eles: vocês são pobres, vocês estão cegos, vocês estão nus. E aí Jesus diz: eu vou dar um conselho a vocês, comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Não aquele ouro que eles tinham, mas um ouro que traz uma riqueza espiritual, porque vocês estão numa miséria espiritual. Que ouro é esse? É o ouro refinado pelo fogo. Aí você vai perguntar: que fogo é esse, pastor? É o fogo das provações, querido. É o fogo das tribulações. Meu irmão, quando você começa a ser intenso com Deus, quando você começa a se apaixonar intensamente por Deus, quando você começa nessa paixão por Deus, se apaixonar por outras vidas, logo, imediatamente, Satanás se levanta em oposição contra você. É imediato isso acontecer. Por quê? Porque você está dando frutos para Jesus. Aquela igreja estava perdida em meio ao ouro. Eles pensavam que nossa igreja é muito rica, nós temos barras de ouro aqui. E Jesus diz: vocês são pobres, miseráveis. Sabe, querido, a gente sempre costuma dizer: só recebe pedrada, mangueira que dá fruto. Se você está dando fruto para Jesus, prepare-se para as pedradas. Se você está gerando algo para Jesus, prepare-se. Mas Deus, em tudo isso, Ele nos dará um ouro refinado pelo fogo. E essas pedras farão com que nós tenhamos grandes riquezas espirituais. Pode se preparar, querido. Eu quero que você coloque a mão no ombro do seu irmão, se você puder. Então olhe para ele e diga assim: eu te vejo com muitos frutos. Então prepare-se para as pedradas. Tenha bom ânimo, pois essas pedradas se transformarão em riquezas espirituais para ajudar a outros. Você crê nisso, meu irmão? Então dê um aplauso a Jesus, mais forte que você puder.
Aleluia. Agora, queridos, olha no versículo 18 comigo. Olha o que está escrito aí. Ele diz assim: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Eles estavam achando que eram ricos pelas barras de ouro, mas eles eram pobres diante de Deus, miseráveis diante de Deus. Aí ele vai dizer assim: compre também o quê? Roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Existia uma outra fonte de comércio em Laodiceia, muito famosa, que eram as roupas que eles vendiam. Laodiceia era como, no mundo, qual é a capital da moda? Paris, Milão. É como se fosse Milão, né? Paris acho que é do perfume, né? Milão acho que é da moda, eu acho. Não sei, eu não entendo muito bem do assunto, mas vamos lá, na minha área, né? Mas Laodiceia era mais ou menos isso. Mas interessante, querido, sabe por quê? Eles tingiam as roupas com uma cor negra que era extremamente linda. Era tão linda, quando eles tingiam aquela cor negra, que homens riquíssimos, reis, vinham de outros lugares muito distantes para comprar aquelas vestimentas tingidas em negro, que eram realmente caríssimas e lindas, e a cidade tinha um orgulho muito grande por isso. Aí Deus, no versículo 17, fala assim para eles: vocês estão nus espiritualmente. Nus. E aí ele diz: vocês precisam comprar vestimentas brancas para se vestirem. E o que Deus está falando, querido? Deus está dizendo que existia problemas morais gravíssimos naquela igreja. Porque você sabe que na Bíblia a vestimenta branca refere-se à santidade, se aplica à santidade. E aí, querido, Deus está dizendo que muitos cristãos não vivem apaixonados por vidas, por almas, porque estão vivendo no pecado. O pecado, querido, tem sido, meu irmão, um obstáculo e perigoso que tem impedido muita gente de se apaixonar por vidas e ganhar vidas para Jesus e de cuidar de vidas. O pecado tem nos deixado cegos. Quando nós estamos vivendo no pecado, na imoralidade, querido, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos perceber nada que Deus está falando. E aquele povo, Deus diz: vocês estão mornos, estão nus. Vocês estão se gabando aí por essa veste caríssima, onde reis vêm comprar de vocês. Vocês estão orgulhosos com isso, mas vocês estão sem vestimentas para cobrirem a vergonha de vocês. Então eu quero dizer a vocês: compre vestimentas comigo, vestimentas brancas, e retire então essa imoralidade. Querido, como que nós podemos ser apaixonados por vidas, queremos ganhar vidas, se estamos dando dinheiro para guardas, para policiais, para fiscais? Como líderes espirituais podem querer serem usados por Deus e dizer que está tudo bem, se existem líderes espirituais que estão corrompendo o povo, roubando do povo, mentindo ao povo? Como nós cristãos podemos querer dizer: estamos bem, se existe lá, quando eu estou na internet, aquele quadrinho, e que você vai olhando e daqui a pouco você está mergulhado? Deus está dizendo: compre vestimentas brancas, compre vestes brancas. Meu querido, nós podemos até fingir que nós queremos ganhar vidas para Jesus, mas isso vai levar um pouco de tempo só, porque o pecado ele vai nos corromper
de tal maneira que nós não vamos conseguir mais ouvir a voz de Deus. Assim estava aquela igreja de Laodiceia. Agora, olha o que o versículo 18 ainda diz, queridos. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre o quê? Colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Colírio. Ele diz lá no versículo 17: vocês estão cegos. Cegos. Sabe, queridos, esse colírio era a fonte principal do comércio de Laodiceia. Escute isso, querido. Laodiceia era o maior centro oftalmológico do mundo naquela época, do Império Romano naquela época. Podemos dizer do mundo, né? Porque era o maior império. Todos os ricos com problemas que tinham nos olhos, eles iam para Laodiceia. Olha que interessante. Porque ali era produzido um colírio que realmente curava as enfermidades nos olhos das pessoas. Era um colírio poderoso. Então esse era o maior orgulho dos laodicenses, por ser o centro oftalmológico e por ter esse colírio. Aí Deus diz no versículo 17 então, que eles eram cegos espiritualmente. Vocês estão orgulhosos desse colírio? Eu tenho um colírio para vocês porque vocês estão cegos. Como enxergarmos as pessoas? Querido, eu pergunto a você, qual é a maneira que nós enxergamos as pessoas? Sabe qual é a maneira? Nós enxergamos as pessoas às vezes comparando as pessoas. Mas como assim? Quem tem ou não tem recursos financeiros é a ralé. Ou então, segundo, quem tem cultura ou quem não tem cultura, esses são desprezados. É assim que o mundo vê as pessoas. É pela comparação. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Cada pessoa tem um valor extraordinário para Deus. Deus olha para as pessoas. Sabe de que maneira que Deus olha para as pessoas? Sabe como Ele olha para as pessoas? Aquele que tem seu nome escrito no livro da vida e aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. 20, 10. É o versículo da condenação do diabo. Olha só o que diz esse versículo, 20, 10. O diabo, 20, 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse versículo é o versículo da condenação eterna do diabo. Agora, se você for um pouquinho mais aí, no versículo 15, esse versículo 15 do Apocalipse capítulo 20 é o versículo mais triste da Bíblia. Mais triste da Bíblia. Olha o que está escrito. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram o quê? Lançados no lago de fogo. Este é o versículo mais triste da Bíblia, queridos. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo final. Em Atos 4,12 diz que em nenhum outro nome há salvação. Somente em nome de quem? De Cristo Jesus. Só nele. Lá em João 14,6 Jesus diz assim: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Quando nós então entendemos, compreendemos, recebemos esse colírio sagrado, aí nós começamos a ver as pessoas com compaixão. Para que você veja como Deus vê, é preciso haver uma experiência real, pessoal, com Cristo Jesus pela fé. Se nós não tivermos esse momento de experiência real, pessoal, que vem através do arrependimento, dessa genuína experiência, é a partir daí
que nós vamos começar a ver como Deus vê. O mundo vê, esse tem, esse não tem. Esse tem, esse não tem. Deus vê, esse está escrito nome, esse não está escrito nome. Quando nós temos o colírio de Deus, nós começamos a ver como Deus vê. Esse vai junto comigo, mas esse eu preciso ganhar. Esse está junto comigo no céu, mas esse eu preciso amar. É assim que Deus vê, querido. Mas como então eu posso ter paixão pelas almas? Como? Aí eu volto lá no capítulo 3, versículo 19. E Deus vai dizer assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja zeloso, diligente e arrependa-se. Como ter paixão pelas almas? Eu preciso me arrepender. Aquela igreja era fria, fria não, pior, era o quê? Morna. Deus chega a dizer, melhor fosse quente ou fria, mas vocês são mornos, é pior ainda, porque vocês não conseguem enxergar, não conseguem ver, não conseguem perceber o estado de miséria espiritual. Vocês estão achando que estão muito bem, mas vocês estão em miséria. Então vocês precisam se arrepender já, agora, dessa frieza, dessa mornidão, dessa apatia. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo que tem muita gente apaixonada por diversão, muita gente apaixonada por lazer, passa a semana toda já pensando, o que eu vou fazer final de semana? Passa a semana toda já preparando, calculando, o que eu vou fazer final de semana? Pastor, mas existe algum pecado nisso? Não. Não existe pecado nenhum. Porque Deus estava falando que o problema deles não era ser quente ou ser frio. O problema deles era a apatia espiritual. O que é isso, querido? Mas, eu pergunto, o nosso coração tem queimado por vidas? Como o nosso coração queima por essas coisas? Será que a gente passa a semana planejando ganhar uma vida para Jesus? Será que a gente passa uma semana queimando por isso? Será que nós passamos uma semana querendo ver nomes escritos no livro da vida, ver almas transformadas? Eu quero te dar uma dica, querido, seja um viciado. Que isso, pastor? Seja um viciado por vidas transformadas por Jesus. Sabe, queridos, lá em casa eu tenho procurado ensinar isso aos meus filhos, porque o mundo nos cerca, querido, de tantos lados, né? Há tanta proposta, há tanta coisa boa, e a gente começa a queimar o coração por tantas coisas, né? Mas o que um apaixonado por vidas faz? Sabe o que ele faz? Ele começa a canalizar seus recursos, ele começa a canalizar seu tempo, ele começa a canalizar seu lazer pelo propósito eterno de Deus, a quem ele ama sobre todas as coisas. É isso que o apaixonado por vidas faz, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas, e ele vê como Deus vê. Há um pastor que você conhece, pastor Bonk, tem vários livros, ele veio ao Brasil. Esse pastor, querido, ele nunca na história da humanidade, alguém pregando ganhou tantas almas para Jesus. Nunca na história, como pastor Bonk. Ele ainda vive, um alemão ele. Ele num só culto lá na África, se converteram 1,5 milhão de pessoas, num só culto. Tinham 5 milhões, 1,5 milhão se converteu com papel assinado, com ficha de consolidação, queridos. 1 milhão, ninguém. Um dia, antes de tudo isso acontecer na sua vida, você já ouviu essa história, alguns não. Ele estava no seu escritório lá na África, e não acontecia nada em seu ministério, e ele estava vivendo uma crise financeira terrível, pronto a abandonar tudo e voltar para o seu país. E aí ele foi para o meio da rua e começou a andar lá na África, no meio da rua, sentou numa calçada e começou: Deus, eu preciso de recursos financeiros.
para poder realizar a tua obra. E Deus conhecia o coração daquele homem intensamente, queridos. Sabe o que Deus falou para ele? Deus falou assim: bom, eu vou te dar $1 milhão para você fazer. Você quer? Aí ele parou, pensou e disse: Deus, não. Eu quero 1 milhão de vidas. Eu quero 1 milhão de vidas. Num só culto, 1,5 milhão de pessoas se converteram, fora os outros milhares de cultos que ele fez. Num só culto. Aquele homem vive hoje humildemente, queridos. Podia ter a casa que quisesse, o carro que quisesse, no lugar que quisesse a casa. E ele não tem quase nada, porque todos os recursos que ele recebe, ele investe no reino de Deus. Sabe, amados, como que Deus vê? Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17 diz assim, queridos, isso é tremendo. Lucas 10, 17 diz assim: olha como que Deus vê as coisas. Lucas 10, 17. Diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, todo mundo feliz, né? Aqueles 70 que foram enviados para anunciar o reino de Deus. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, submetem a nós. E disse-lhes, Jesus dizendo: eu vi Satanás como raio cair do céu. Versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas vós, olha o que Jesus vai falar, querido, preste atenção: não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Não é isso que tem que alegrar o coração de vocês, mas alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Tremendo isso, queridos. É assim que Deus vê. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, olhe para cá. Você tem certeza que seu nome está arrolado, escrito nos céus? Essa é a pergunta crucial do ser humano. Você tem certeza que o seu nome está lá escrito nos céus? A segunda pergunta crucial, porque uma coisa está ligada à outra. O que te faz chorar, querido? O que faz você chorar? Quando você chorou por almas que estão indo para o inferno? Qual foi a última vez que você chorou por vidas perdidas, por almas perdidas, por pessoas sem Jesus, por pessoas sem perspectiva de vida eterna? Sabe por quê, querido? Essas lágrimas, essa lágrima, que é o colírio que Deus está falando em Apocalipse, é o colírio sagrado dos céus, porque são essas lágrimas que nos faz ver como Deus vê. Aquela igreja estava cega por orgulho, e Deus fala assim: vocês têm que colocar um colírio novo, vocês vão ter que comprar comigo, porque quando vocês colocarem esse colírio, vocês vão chorar como eu choro por vidas. Deixa eu te fazer uma colocação aqui, querido. Todo mundo que está aqui, ninguém vai escapar isso. Daqui a 100 anos, outros menos, não sei se alguns mais, mas com certeza, 99% aqui daqui a 100 anos, já estarão na eternidade. Eu tenho 44 anos, não parece. Parece ter menos. Claro. Mas é assim que eu me vejo, amém. Como Deus vê, ok? Mas vamos lá. Daqui a 100 anos, escute isso, querido. Eu tenho 44 anos, mas eu sei que daqui a 40 anos, provavelmente já não esteja no meio de vocês. Em média, é a realidade.
da vida. Alguns aqui do mesmo jeito. É a realidade da vida. Nós nascemos, crescemos e morremos. Escute, querido. Você não pensa muito nisso quando você está jovem, né? Mas passa dos 40 você vai ver só. Atravessa né? Como diz lá o monte. Está chegando. Deixa eu te dizer, querido, a gente não tem que pensar nessas coisas, mas olha só. Daqui a 100 anos, nenhum de nós aqui, nenhum de nós estará aqui mais. Nós estaremos na eternidade. Não é verdade? A gente sabe disso. Então, que diferença vai fazer você andar de carro novo ou de ônibus? Que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer você ter muitas roupas ou ter apenas uma peça de roupa? Que diferença vai fazer você ter a casa própria ou pagar aluguel de uma barraca para morar? Eu pergunto a você, querido, que diferença isso vai fazer na eternidade? Nenhuma diferença isso vai fazer. Nenhuma, queridos. Mas o que fará toda a diferença na eternidade é quantas almas nós fomos instrumentos de Deus para serem salvas. O que vai fazer diferença é quantas almas vamos abraçar nos céus com Jesus e nós vamos ouvir: muito obrigado, porque você foi instrumento de Deus para naquele dia falar de Jesus para mim e hoje eu estou aqui contigo. Mas o carro, a roupa, a casa não vai fazer a mínima diferença na eternidade. A mínima diferença. Sabe, queridos, sabe que Deus estava falando naquela igreja? Deus estava falando: vocês estão vivendo por coisas transitórias. Vocês estão vivendo por coisas passageiras. Vivam pela eternidade. Vivam como Deus vê. Essa terra, querido, é uma passagem para nós. Mas o que nós vemos é a eternidade. Deus vê os nomes escritos no livro da vida. E Deus vê os nomes que não estão escritos no livro da vida. Deus não vê 100 anos. Deus não tem esse limite de tempo como nós. Escute isso, querido. Quando choramos pelas almas, sabe o que Deus vai fazer? Pastor, então não posso ter um carro, não posso... Deus vai te dar tudo o que você precisa. Por quê? Porque está escrito na sua palavra. E Ele não mente. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e eu vou lhes dar tudo aquilo que vocês precisam. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar bebida, não vai faltar. Mas às vezes nós somos como a igreja de Laodiceia. A minha segurança são as barras de ouro, a minha segurança é o colírio que eu estou vivendo, é aquilo que me sustenta. Sabe, querido, tem gente chorando por roupa. Puxa vida, eu não comprei aquele tênis da Nike. Tem jovem chorando porque o outro amigo comprou o tênis da Nike, que é lançamento, da Adidas. Tem mulheres chorando, homens chorando porque não comprou a casa própria, derramando lágrimas por carro que não conseguiu comprar, queridos. É verdade ou não é? Vai para o canto lá, fecha a porta do quarto e fica: Deus, fulano tem, ciclano também, e eu não tenho uma casa. Deixa eu te dizer, quando nós tratamos da prioridade de Deus, deixa que Deus cuida do resto, meu irmão. Sabe, queridos, deixa eu te contar uma história muito linda, verdadeira. Você já ouviu falar em David Livingstone? Eu não sei falar muito bem o nome dele. David Livingstone, ele foi, escute isso, olha que lindo isso, um dos primeiros missionários na África. Escuta essa. Esse homem, ele era médico. Ele saiu do seu país, nasceu na Escócia, mas viveu na Inglaterra, e saiu da Inglaterra e foi ser um dos primeiros missionários na África.
Ele se tornou médico. Ele dedicou, a história conta, toda a sua vida na África. Toda a sua vida na África. E eu, pesquisando hoje, essa palavra eu recebi de um pastor, e aí eu fui pesquisar sobre a vida de David Livingstone, e eu descobri que quando ele morreu, sabe como que ele morreu? Ele morreu ajoelhado na beirada da cama, porque ele estava orando. Falei, eu quero morrer assim, Deus. Que tremendo, queridos. Ele morreu ajoelhado na beirada da cama, porque ele estava orando pelo povo da África. Assim que ele morreu. Ele perdeu sua esposa na África, por doença. Ele entregou toda a sua vida. Ele era um homem que poderia ter toda a riqueza. Quando ele morreu, olha que lindo o que aconteceu. Embalsamaram o corpo dele. Embalsamaram o seu corpo. Lá na África. Porque queriam levar o corpo de volta para a sua terra natal. E aí o que aconteceu? Embalsamaram o corpo, mas e mandaram o corpo para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, fizeram uma homenagem muito grande para ele. Até hoje existe lá um túmulo em sua homenagem. Ele se tornou uma pessoa muito conhecida na Inglaterra pelo amor que ele tinha. E aí, queridos, só que antes de embalsamarem o seu corpo, os africanos, sabe o que eles fizeram? Porque eles abriram o corpo dele para embalsamá-lo e tiraram o coração dele. Mandaram o corpo embalsamado para a Inglaterra. Os africanos se reuniram e colocaram num túmulo o coração de David Livingstone. E falaram assim: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele ficou com a gente. Vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele ficou conosco. Eles enterraram o coração, fizeram um culto fúnebre, porque aquele homem marcou a vida de milhares e milhares de pessoas e morreu ajoelhado, orando por aquele povo. Sabe, queridos, para que nós estamos dando o nosso coração? O coração daquele homem ficou onde ele amava. E eu lendo a história de David Livingstone, só o que aconteceu? Outros missionários foram pregar na África depois dele. Quando eles começaram a pregar na África, os nativos falavam assim, peraí, e começaram a falar assim, não, Jesus, começaram a falar o nome de Jesus, aí eles falaram assim, mas peraí, esse homem já passou aqui. Aí os missionários, não, Jesus não passou aqui, não, Jesus passou aqui. A influência desse homem foi tão grande na África que eles confundiram aquele homem com o próprio Jesus, pelo caráter que ele tinha, queridos. Amados, como, o para que estamos dando o nosso coração, nossa energia, nossa vitalidade, nossa vida, para quê? Querido, independente de sua profissão, independente de onde você estude, onde você trabalhe, você é um missionário de Deus, você tem uma missão de ensinar as pessoas a ter paixão por coisas que vale a pena ter paixão. O que vale a pena ter paixão são almas, querido, porque almas nós vamos levar para a eternidade. Mas nos matar, ficarmos doentes, ansiosos o dia todo por coisas materiais, nós não vamos levar absolutamente nada disso. Nada. Você pode deixar sua caderneta de poupança cheia, querido, hoje e partir. Diante de Deus vai falar assim, isso não faz a mínima diferença. Nós somos missionários de Deus.
onde você estiver, onde eu estiver, onde Deus te enviar, você é um missionário de Deus, você é um embaixador de Cristo. Coloque seu coração nisso. Deus quer usar você, querido, para uma coisa que vale a pena. Você pode estudar, querido. Você pode ser um grande profissional. Você pode ser um grande empresário. Mas você pode priorizar o reino de Deus acima de tudo. Você pode pregar o evangelho onde você estiver. Porque se isso for sua prioridade, você não precisa deixar de ser um grande médico, um grande empresário. Mas Deus vai queimar seu coração por vidas, porque o colírio que está nos seus olhos são as lágrimas que Deus colocou em você, porque você vê como Deus vê. Você acha que Deus está olhando o céu e rindo à toa? Ao ver tanta maldade na humanidade, querido? Você acha que Deus está olhando o céu e rindo à toa pelo que está acontecendo? Deus está chorando, queridos. Porque Ele quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Para encerrar, queridos, uma história, essa história é verídica, aconteceu lá nos Estados Unidos. Escute isso. Certa vez uma igreja, um pastor convidou um velho marinheiro, essa história é verdadeira, para dar um testemunho naquela igreja. Escute isso. E aí, quando aquele senhor, aquele velho marinheiro chegou na igreja, o pastor pegou pelo braço, levou até o púlpito e disse: olha, ele vai nos contar um testemunho. E aquele velho marinheiro disse: eu vou contar uma história para vocês. Aquele velho senhor. Certa vez, um homem que era um marinheiro apaixonado por Deus, apaixonado por vidas, por ganhar vidas. Escute, querido. E seu filho, que também era apaixonado por vidas, apaixonado por Deus, olhe para cá, preste atenção. Muito apaixonado aquele menino por vidas, como pai. E aquele menino chega para o pai: pai, eu estou falando de Jesus para um colega. Eu estou evangelizando, eu estou passando algo para ele tremendo. E eu tive uma ideia, pai. Será que nós poderíamos velejar um dia e eu vou chamá-lo para ir conosco, para velejarmos juntos? E quando nós estivermos lá, só nós três, o senhor poderia me ajudar a falar de Jesus para ele? Ele fala: claro, filho, vamos fazer isso. Aquele senhor estava contando isso. E aí, eles pegaram o veleiro e foram velejar. Quando estavam bem distantes da terra, eles foram pegos por uma tempestade muito forte, atípica. E as ondas começaram a bater de um lado para o outro, e aquele homem se segurava ali, e de repente, os dois rapazes foram jogados para fora do barco. Só que um caiu para um lado e o outro caiu para o outro. Seu filho caiu para um lado e o amigo de seu filho caiu para o outro lado. E aquele homem estava segurando, e agora? E nas mãos daquele homem ele conseguiu pegar uma corda e uma boia. E naquele instante ali, ele ficou diante de uma decisão: salvar o filho ou salvar o colega? E aquele senhor contava que aquele marinheiro que amava Jesus, apaixonado por Deus, ele começou a dizer: Deus, o Senhor sabe que não existe ninguém que eu amo mais nessa terra do que meu filho. Mas ele começou a ver como Deus vê. Ele começou a chorar porque é o colírio de Deus. O Senhor sabe disso, Deus. Mas eu também sei que ele já está pronto. Eu sei que ele teve um encontro contigo, Deus.
Eu sei que se ele partir agora, eu sei para onde ele vai. E eu sei, Deus, que se ele estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? E aquele homem, querido, diante daquela situação que aquele senhor contava, pegou a corda e a boia e jogou para o colega daquele menino e salvou o menino, e o seu filho morreu afogado. E aí o pastor estava sentado ali no culto assistindo aquilo, e ele ouviu alguns membros da igreja falando assim: isso não é possível, isso é história. Qual o pai que vai fazer isso com o filho? Que pai faria isso? E aquele pastor, ao ouvir os membros da igreja falando aquilo ali, ele estava sentado, ele saiu do seu lugar, subiu ao púlpito, jogou a mão sobre o ombro daquele senhor e disse: queridos, eu posso garantir a vocês que essa história é verdadeira, porque ele é esse velho marinheiro, e eu sou aquele homem jovem que ele salvou. Eu sou o pastor de vocês. Como entender isso, queridos? Só há uma forma: quando os nossos olhos são regados pelo colírio que compramos com Deus, que é pago com alto preço, queridos. Quando a gente começa a chorar por vidas, a gente começa a enxergar como Deus vê, a gente começa a ver como Deus ama. A gente não começa a ver as coisas de forma diferente, a gente não vê por ganância, a gente não vê por egoísmo, a gente não vê dessa forma, nós começamos a ver como Deus vê. Lá estava a igreja de Laodiceia, perdida em seu orgulho, não chorava mais por nada. Eu pergunto a você: o que te faz chorar? O que faz você chorar? Jesus disse em João capítulo 4, versículo 35, ele falou para os seus discípulos assim: ergam os olhos e olhem os campos que são brancos para a colheita. Ergam os olhos, discípulos, e vejam os campos que estão brancos para a colheita. Só que para regar esses olhos e ver como Deus vê, tem um colírio. Porque se esse colírio não vier, a gente vai continuar cego. Só vamos ver o que é passageiro. Mas para ver como Deus vê, nós temos que chorar como Deus chora, sentir como Deus sente, amar como Deus ama, abençoar como Deus abençoa, buscar como Deus busca, não perder ninguém como Deus não quer perder ninguém. Querido, eu quero te fazer uma pergunta: o que tem feito você chorar? Aí eu perdi um dinheiro no negócio, poxa vida, Deus, e você chorou. Quem nunca chorou porque perdeu um negócio? Se lamentou, bateu na parede, bateu a porta com raiva. Perdi 10 reais. Aí chuta as coisas, fica com raiva. Mas qual foi a última vez que você fez isso por uma vida? Em que você olhou para o inferno e falou assim: olha, inferno, vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você pensa que está vencendo, mas você não vai vencer, porque eu vou tomar essa vida. Em nome de Jesus, eu estou com muito ódio do inferno. Eu vou tomar essa vida. Em nome de Jesus. Eu vou orar por ela. Eu vou jejuar por ela. Eu vou clamar por ela. O que te faz chorar, querido? O que te faz ficar ansioso? É o trabalho? É o dinheiro? Ou são as vidas? O que faz você chorar? Queria que você parasse e pensasse agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
Feche os teus olhos, pare e pense agora. Daqui a pouco nós vamos aqui participar da ceia. Nós vamos relembrar a morte de Cristo na cruz. Que lindo! Olha o que Ele fez por nós. Nós vamos aplaudir a Jesus. Que lindo! Que maravilha! A igreja de Laodiceia fazia tudo isso, queridos. Jesus disse: eu conheço a obra de vocês, mas porque vocês não são quente nem frio, vocês são mornos, eu vou vomitar da minha boca. Vocês estão apáticos espiritualmente. Vocês pensam que são ricos, mas vocês são miseráveis. Vocês pensam que tem uma vestimenta linda, mas vocês estão nus. Vocês estão pensando que estão enxergando pelo colírio que vocês têm. Vocês não estão vendo nada. Estão cegos. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. É um ouro refinado pelas provações. Tem que ter o desejo de pagar o preço. Tem que abrir mão, tem que renunciar. Compre de mim vestiduras, vestes brancas. Anule o pecado. Busque a santidade. Compre de mim um colírio celestial. Porque quando seus olhos começarem a lacrimejar por vidas, quando seus olhos começarem a derramar por vidas que estão indo para o inferno, este é o colírio dos céus. Este é o colírio dos céus, querido. Será que você não chora mais por seu pai, por sua mãe, por seus irmãos, por seus tios, por seu vizinho? Queridos, lá em Apocalipse está dizendo: eles não foram achados escritos no livro da vida e foram lançados no lago de fogo. Esse é o versículo mais triste da Bíblia, porque não tem mais jeito. A partir dali não tem mais jeito. É eterno, não tem mais fim. Estão secos, queridos. Eu tenho falado isso com Deus. Deus, eu quero regar meus olhos com esse colírio, Deus, para que eu possa ver como o Senhor vê. Mas o meu coração está fechado. Eu estou tão preocupado com tantos problemas. Eu estou com a minha mente voltada para o trabalho o tempo todo. A minha mente voltada para aquilo que eu vou ganhar. A mente voltada para aquilo que eu vou construir. A mente voltada para aquilo que eu vou comprar. A mente voltada para o meu lazer. Eu estou com minha mente tão focada que eu não choro mais. Meu Deus, coloca esse colírio em nossos olhos. Tira o nosso orgulho, a nossa soberba. Oh, querido, se você quer se ajoelhar por vidas agora, se ajoelhe por vidas. Se você quer chorar por vidas, chore por vidas agora. Como David Livingstone, que no final aqueles homens disseram: vocês levaram o corpo, mas o seu coração ficou conosco. Porque aqueles homens reconheceram que o coração dele estava no amor de Deus. Quando você partir dessa terra, querido, quando nós partimos dessa terra, onde ficará o nosso coração? Quais são as marcas que nós vamos deixar nessa vida?
Eu cuidei muito bem da minha família, glória a Deus, amém. Mas não é só isso. Não é só essa a missão. A missão é mais ampla. Deus amou o mundo todo. Deus não amou só sua mãe, seu pai, seus irmãos que Ele tinha aqui nessa terra. Jesus teve irmãos aqui nessa terra, físico, diz a Bíblia. Ele amou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Oh Deus, é tão difícil nós entendermos isso. Nós estamos buscando nosso ouro, nós estamos buscando nossas roupas, nós estamos buscando nossos bens, nós estamos acordando de madrugada, porque precisamos trabalhar e o Senhor nos abençoa com isso, mas nós estamos tão focados em coisas temporais. Deus te chamou para ser missionário, não é só na África não, meu irmão. Não é só aqui não, é em todo lugar que você estiver. Você é embaixador de Cristo Jesus. Você é representante legal de Deus na terra. Mas nós começamos a ver com os olhos do mundo. Levanta sua voz, querido. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a orar agora, querido. Deus começou a gerar em seu coração algumas vidas agora. Pessoas da sua casa, da sua família. A começar na sua casa, querido. Amigos teus, vizinhos. Quando você olhar para as pessoas, você vai ver como é que Deus vê. Como é que Deus vê e como é que Deus acha. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus vê dessa maneira.